Seja bem-vindo e vamos só aqui finalizar, né, com um slide ou uma aula de doenças sistêmicas, mas em concreto aqui nesta aula não vamos falar de todas, vamos falar apenas de diabetes mellitus, né, da definição, fisiopatologia, sinais e sintomas, evolução e complicações. Assim como a hipertensão arterial, o diabetes mellitus também é uma condição clínica muito emergente no nosso país, em Moçambique, principalmente dado ao estilo de vida urbano que muitos de nós temos tido ultimamente. Isso vai propiciando, vai fazendo com que nós tenhamos doenças crônicas, principalmente o diabetes mellitus, assim como a hipertensão. Primeiro, vamos começar aqui com coisas gerais. Nós temos um órgãozinho no sistema digestivo, chamado de pâncreas, que é um órgão acessório do trato digestivo. Esse órgão é dividido por duas partes, uma parte exócrina, que produz o suco pancreático para ajudar na digestão, porém tem uma parte endócrina, que produz hormônios. Hormônios esses, alguns deles, produzidos para ajudar o corpo a ter sempre açúcar no sangue. Nós queremos é que nós tenhamos açúcar para poder ser usado para produzirmos energia, né? Que é glicose no sangue. Então, toda vez que nós temos diminuição de açúcar no sangue, o organismo faz questão de nivelar ou normalizar os níveis de açúcar para continuarmos a produzir energia no corpo. Mas também quando temos muito açúcar, o organismo produz, libera hormônios para diminuir até poder chegar ao normal, que nós queremos sempre ter açúcar no sangue, porém em quantidades normais. Por que tem que estar no sangue? Tem que estar no sangue para chegar em todas as partes do corpo, né? Para chegar a todas as células do corpo. Então, o pâncreas, na sua porção endócrina, mantém os níveis de açúcar, que é glicose no sangue, por ação de dois hormônios. Existem quatro tipos básicos de células dentro do pâncreas, em que vão ter essa função de produzir hormônios à parte endócrina. Porém, os mais importantes que nós queremos aqui é só falarmos da insulina e do glucagon, que são estes senhores ou estes hormônios que vão nivelar os níveis de açúcar no sangue, quando estiverem altos ou quando estiverem baixos. Toda vez que nós comemos, quando nós comemos algo, o que acontece é que os níveis de açúcar no corpo aumentam, né, acima do normal. Aí o organismo produz um hormônio chamado de insulina através das células betas do pâncreas. Essas células betas liberam insulina e vai fazendo o quê? Vai diminuir a quantidade de açúcar no corpo. Então, é um hormônio hipoglicemiante, diminui os níveis de açúcar no sangue até o valor normal. Por quê? Porque nós estamos a experimentar um momento de muito açúcar no corpo. Então, o organismo faz o quê? Diminui os níveis de açúcar até estarem normal. É um hormônio hipoglicemiante. Porém, quando há situações, por exemplo, estamos em jejum, estamos com fome, mas nós precisamos manter os níveis de açúcar no corpo, o organismo vai liberar através das células alfas um hormônio chamado de glucagon para aumentar os níveis de açúcar no corpo, porque eles estão baixos, abaixo do normal, estamos de jejum, não comemos, então o organismo nivela. O que estamos a dizer é o seguinte: as células betas produzem insulina, as células alfas produzem glucagon. As células betas liberam insulina para diminuir o nível de açúcar no corpo, enquanto que as células alfas liberam glucagon para aumentar o nível de açúcar no corpo. Depois, esta insulina, o que é que faz? Leva o açúcar para o tecido adiposo, que é a gordura, leva o açúcar para o fígado, leva o açúcar para os músculos ou esses órgãos para podermos usar e produzir energia para nos mantermos vivos ainda. O que é diabetes mellitus? Diabetes é um grupo de distúrbios no metabolismo do açúcar, né? Que vão resultar em níveis elevados de açúcar no sangue. Então, há um problema na regulação do açúcar no corpo, né? Então, ou por ser que há uma deficiência na secreção de insulina, porque o que faz insulina? Vai diminuir o nível de açúcar no corpo. Então, se aquele hormônio que tinha que diminuir o nível de açúcar no corpo não existe, então os níveis de açúcar vão continuar elevados. Ou porque há uso deficiente de glicose. Aqueles órgãos que deveriam usar, que nós vimos, o músculo, o fígado, o tecido adiposo, que deveriam usar a glicose, se não também usarem, então, se não está a ser usado, vai continuar elevado no sangue. Então, desordem metabólica, né, diversos distúrbios, todo distúrbio que leva a níveis elevados de açúcar no corpo, vamos chamar de diabetes mellitus, né? Caracteriza-se por anomalias metabólicas e complicações a médio e a longo prazo que vão afetar órgãos como os olhos, os rins, o sistema nervoso e o sangue, estamos a ver? Então, é um desordem sistêmico, né? Não há um órgão específico, como vimos nas outras aulas. Estamos a falar
Aqui estamos a falar de problemas do sistema urinário, sobre o sistema urinário. Estamos a falar de problemas do sistema cardiovascular. Não, aqui estamos a afetar vários sistemas. Os próprios rins, o sistema urinário está afetado, o sistema nervoso está afetado, o sistema cardiovascular está afetado, até os olhos estão afetados. É uma importante causa de doença renal crônica, porque afeta os rins. Importante causa de cegueira, porque afeta os olhos. Importante causa de amputação não traumática dos membros inferiores, porque afeta os vasos sanguíneos. Então, é isso que estamos a ver. Temos anomalias ou complicações a médio e a longo prazo. Não é algo agudo, é um problema crônico, né? A longo e a médio prazo. Mas nós podemos classificar o diabetes de diversas formas. Né? Primária, aqui não há uma doença associada, né? Não há uma doença que está a causar o aumento de açúcar, né? Que seja conhecida. Né? Tipo, não é uma causa secundária, uma doença, outra que aconteceu num órgão que está a afetar os níveis de açúcar. Não. Podemos ter uma condição primária, chamada de ausência de doenças associadas, que é diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus tipo 1, né? Tipo 1 e tipo 2. Ou pode ser secundária a uma doença. Por exemplo, alguém que está grávida, né? Tá, é a grávida e tem eh, aumento do nível de açúcar, uma diabetes gestacional. Então, ali sim temos um diabetes mellitus gestacional, secundário, né? Secundário à gravidez. No dia em que tirarmos a gravidez, a pessoa deixa de ser diabética, né? Enquanto na primária já não. Não temos uma doença associada, a pessoa é diabética, né? Então, ou doenças do pâncreas, mas temos que alguém tem um problema no pâncreas, tenha problemas naquela regulação daqueles dois hormônios, né? Temos aqueles hormônios hiperglicemia, mas temos que estar a liberar muito glucágon ou está a liberar pouca insulina. Então, é por aí, por mais de uma doença a nível do pâncreas, uma pancreatite, por exemplo, seja aguda ou crônica. Ou alteração dos hormônios, um feocromocitoma, macromegalia, um síndrome de Cushing, pode ser, mas é presença de causas identificáveis. Ah, esse tem aumento de açúcar no corpo porque tem um feocromocitoma, tem uma macromegalia, né? Enquanto que aqui não sabemos. Sabemos que o paciente tem níveis de açúcar elevados, mas não sabemos se tem um órgão afetado ou não. Não existe, na verdade, um órgão afetado ou uma doença associada a esse aumento de açúcar. Então, vamos ver aqui. O diabetes mellitus tipo 1, ou também chamado de diabetes mellitus insulino dependente, será antigo. Né? Esse termo insulino dependente é um termo antigo. Vamos ficar com diabetes mellitus tipo 1. Né? É uma doença que geralmente acontece nos jovens, né? Início juvenil, estava a dizer assim, menos de 25 anos, propenso a uma cetoacidose diabética, que é uma complicação, principal complicação da cetoacidose. Muitos já entram em coma cetoacidótico, que é uma forma como aparecem no hospital, em coma, né? Cetoacidose diabética. E, claro, acontecem 10 a 20% dos casos são do tipo 1. Né? É difícil, né? Não são muitos os casos de diabetes mellitus tipo 1. Porém, diabetes que nós conhecemos, que muitos de nós já ouvimos falar, tipo 2, geralmente acontece na vida adulta, que corresponde a 80 a 90% dos casos, pode afetar tanto os obesos assim como os não obesos. Né? Diabetes mellitus tipo 1, que é esse que estamos a falar agora, característica importante, é uma doença autoimune, já falamos de distúrbios autoimunes. O que acontece? Nossos anticorpos, nossas células do corpo começam a destruir as células betas. Ah, o que que fazem as células betas? As células beta produzem insulina. Ah, nós o que vamos ter? Vamos ter uma ausência acentuada ou absoluta. Não existe insulina. Diabetes mellitus tipo 1, né? Vamos ficar com essa ideia, né, para vocês. Não existe insulina. Ah, se não existe insulina, o que que faz a insulina? A insulina é toda vez que os níveis de açúcar altos, elevados, é liberada insulina para diminuir os níveis de açúcar. Aqui chamamos de hormônio hipoglicemiante. Se aquele que diminui os níveis de açúcar não existe, então o que vai acontecer? Automaticamente os níveis de açúcar vão continuar altos. Então, por um distúrbio autoimune que os linfócitos T, CD4, CD8 destroem as células betas do corpo, nós vamos ter uma ausência absoluta de insulina. Né? Geralmente dizem que é por causa de uma infecção viral, em que começa esta autoimunidade, e geralmente tem uma suscetibilidade genética, uma afecção com a genética. Né? Mas o mecanismo de destruição é um distúrbio genético, causa esta autoimunidade, os linfócitos começam a destruir as células, por isso que geralmente acontece em indivíduos com menos de 25 anos. Já o diabetes mellitus tipo 2 não depende muito dos fatores genéticos, mas também depende muito do estilo de vida, porque aqui está pintado no estilo de vida. Obesidade, comida excessiva, inatividade física, pessoas sedentárias, não estão muito propensos. Então, por isso tem causas epigenéticas, uma predisposição genética, mas também fatores ambientais influenciam muito neste processo de diabetes mellitus. O que acontece? A resistência à insulina.
esta obesidade afeta a obesidade vai afetar o tecido adiposo, como intestino, o fígado, a inatividade física, os músculos, né? Então, esses órgãos começam a ser resistentes à insulina. Eles não aceitam receber a insulina. A insulina chega lá para colocar a glicose dentro das células, elas não aceitam. Então, por mais que a pessoa tenha insulina a circular no sangue, os órgãos não aceitam a insulina, não reconhecem a insulina. Então, se não reconhece, não tem como abrir as portas para poder receber a glicose. E assim, se a glicose não tem como sair do sangue para estes órgãos, ainda vamos ter um diabetes, porque o açúcar vai continuar no sangue, teremos níveis altos de açúcar no sangue. Não há nenhum processo autoimune, não há nenhum linfócitos B, não. O que acontece é, por causa disso, como as células não estão a receber açúcar, o organismo reconhece como ainda estivéssemos com fome. Então, o que faz? Põe as células betas a trabalharem muito, a produzirem muita insulina. Porém, essas células beta a produzirem muita insulina, não vai resolver nada porque ainda temos resistência do corpo à insulina. Então, o que acontece? Progressivamente vamos ter uma diminuição da secreção de insulina. Isto vai levar a também diabetes mellitus tipo 2. Porém, pode haver isso que eu estava a dizer, resistência dos tecidos à insulina, né? Que é isso que nós estamos a ver aqui assim. Bom, mais uma vez, diabetes mellitus tipo 2 não há nenhum processo autoimune, depende dos fatores epigenéticos, né, histórico familiar, de alguém na família com diabetes, ou com o estilo de vida do indivíduo. Pode surgir devido à resistência à insulina ou pela falha primária das células betas, né? Que é algo raro que estamos a falar. Então, o principal é a resistência à insulina. Então, os sinais e sintomas do diabetes, lembre-se, né? Variam de um doente para outro, porém é uma doença silenciosa, né? Silenciosa. Quando chega nessas formas de apresentação que estão aqui presentes, é geralmente quando já estamos com destruição de órgãos do corpo, né? Então, o que é que nós temos? Um paciente com hiperglicemia, aumento de açúcar no corpo, vai ter poliúria, aumento da quantidade de urina, a pessoa vai urinar mais de 2 litros de urina por dia, né? Vai tirar 2 litros de urina por dia ou mais. Polidipsia, que é aumento excessivo da sede, porque vai tirar muita água, então fica com muita sede. Como está com fome, as células não estão a receber açúcar, fica com polifagia. E claro, perda de peso, porque começa a ser usada a gordura para produzir energia, né? E claro, em algumas situações pode ter uma descompensação diabética, chamamos de coma diabético, né? Cetoacidose diabética. Vamos ver muitos CAD, cetoacidose diabética, né? Ou podemos ter um coma hiperosmolar, que foram situações de pacientes com diabetes. Então, estão algumas complicações, basicamente, do diabetes. Como é açúcar dentro do sangue, se lembrarem, voltarem para a aula de causas de lesão celular, vão perceber que aí lá vem sal, glicose, que são formas de destruir os órgãos do corpo. Quais são os órgãos que são afetados aqui? Aqui afeta geralmente os vasos sanguíneos, né? Então, nas complicações agudas, temos 3 complicações agudas. Isso aqui eu vou perguntar no teste, né? Sempre vamos consultar. 3 complicações agudas. CAD, que é cetoacidose diabética, estado hiperosmolar e hipoglicemia. Essas são as 3 formas, as 3 complicações. Cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, hiperglicêmico e hipoglicemia. A cetoacidose diabética é frequente em pacientes de diabetes mellitus tipo 1, enquanto que o estado hiperosmolar, hiperglicêmico é comum em diabetes tipo 2. Já a hipoglicemia é uma complicação secundária à insulina. Se alguém se injetar muita insulina ou sobredosagem de insulina, vai acontecer ter hipoglicemia. Geralmente acontece muito em pacientes do tipo 1, mas agora até os tipo 2 chega um momento que fazem também insulina. Então, essas são as 3 complicações agudas. Já as complicações crônicas têm a ver com a afecção dos pequenos vasos, microangiopatia, né, destruição das artérias, ou macroangiopatia. Pode afetar os rins, dando uma nefropatia, doença dos rins, patia e patologia dos rins por diabetes, neuropatia, patologia dos nervos por diabetes, retinopatia, patologia da retina ou olho por diabetes. São os órgãos que são afetados, ou macroangiopatia. Então, são as complicações a longo prazo ou crônicas, né? São afetados os olhos, dá uma retinopatia,
hipertensiva, né? Retinopatia, catarata, glaucoma, pode afetar os rins, dando uma doença renal crônica, né? Pielonefrite, glomerulonefrite ou nefrosclerose, que é retinopatia, nefropatia diabética, pode afetar o sistema nervoso central, que dá essa infartos vasculares cerebrais, ou que chamamos de acidente vascular cerebral, ou pode afetar os vasos sanguíneos, como é o caso de afetar os pés, causar uma gangrena, né, no pé, né, que é um dos outros. Um dia em que ouvirem falar, em vez de 4 pés, 5 pés, o quinto pé é pé diabético. É causa importante de doença renal crônica, de cegueira e de amputação não traumática dos membros inferiores. Um jeito de resumo, diabetes mellitus tipo 2 é uma doença autoimune, em que é caracterizada pela destruição progressiva das células pretas das idiotas pancreáticas, levando à deficiência de insulina absoluta. Isso aqui, meus irmãos, vai aparecer no texto, né? Diabetes mellitus tipo 2 é provocado por resistência à insulina ou pela disfunção das células beta, o que resulta em deficiência de insulina relativa, não é absoluta, é relativa, né? Porque existe um certo grau de insulina, porém os órgãos não recebem, não respondem a essa insulina. Não há autoimunidade, como acontece no tipo 1. A obesidade possui um papel importante no diabetes mellitus tipo 2, que leva à resistência à insulina. Os sinais e sintomas mais comuns são os 4 P's: poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. Eu disse que em situações de complicações a longo prazo pode surgir um quinto P, que é do P diabético. As complicações a longo prazo afetam principalmente os vasos sanguíneos, os rins, os nervos e os olhos. Então, chegado até aqui, muito obrigado. Já temos matéria suficiente para realizarmos o nosso segundo teste. Até a próxima.